Esse vídeo é para você que está no digital e quer aumentar o valor percebido pelo seu serviço sem precisar depender de freela. Cara, hoje eu acho particularmente que você vender serviços apenas, né, uma habilidade, eu acredito que você acaba entrando numa gaveta do preço apenas, né? Hoje, com o aumento da inteligência artificial, plataformas que te cobram mensal para poder te entregar um post apenas ou uma gestão de tráfego, existem aplicativos que já fazem isso e talvez venham a substituir esses profissionais que dependem de plataformas, né, para vender seus serviços como freelancer. No começo a máquina, ela não, assim como o Facebook trabalha, o Facebook Ads, ele não entende o público. A partir do momento que o conteúdo ele vai sendo replicado e vai gerando engajamento, a inteligência começa a entender quais variações vão fazer mais sentido, mais efeito. Só que ela não entrega estratégia, né? Ela só entrega aquele post. Agora, ok, o post, o copy, o que você vai fazer com isso? Né? Você tem um fragmento dentro de um planejamento, de uma estratégia que no fim visa resultado. E uma outra alternativa é você hoje, ao invés de ficar trabalhando com muitos clientes, tendo que procurar ou pesquisar sobre a área específica, se você focar num nicho, como é o de profissional da saúde, inclusive aqui eu trabalho há mais de 10 anos, existe uma demanda muito grande, né, para esse profissional, porque ele já está frustrado com agências tradicionais que não trazem esse resultado, entregam de novo mais uma peça. Muitas vezes você está tendo 5 clientes de nichos diferentes cobrando R$200 de cada um, você poderia ter um cliente cobrando R$1.000 ou até R$2.000 quando você entrega toda a estratégia. E se você montar um planejamento de longo prazo, com certeza você vai trabalhar com muito mais tranquilidade, possibilitando otimizações, possibilitando avaliação de resultado e com certeza indicações, porque você vai ser tão valorizado por esse profissional que você vai abrir as portas para outras pessoas que trabalham no mesmo nicho e que talvez venham te procurar para que você também faça esse trabalho. Nós hoje conhecemos algumas pessoas, inclusive eu já fiz esse trabalho, e a gente chegou a cobrar R$7.000 para fazer uma estratégia para uma clínica em um contrato de uma consultoria. Então é um nicho ainda pouco explorado que só aumenta. Hoje a gente está falando de quase 500 mil médicos, 300 mil fisioterapeutas, 250 mil dentistas, e sem falar de massoterapeutas, terapeutas holísticos, dentre outros que trabalham no nicho de saúde e que poucos têm acesso a essa informação, ou seja, a todo esse planejamento. A gente só tem acesso a um profissional para isso, um profissional para aquilo. Quando você junta tudo, você tem aí peças para conseguir trabalhar estratégias diferentes para necessidades e tamanhos diferentes de pessoas. Quando a gente vai falar de montar conteúdos, quando você trabalha com várias pessoas e de nichos diferentes, você vai gastar muito tempo pesquisando e muitas vezes isso acaba te embaralhando. A partir do momento que você vende 10 posts a R$40 cada post ou fazendo um pacote, você está meio que misturando. Então uma hora você está no nicho de hambúrguer e como eu vou trabalhar a necessidade daquela persona, outra hora você está numa farmácia, outra hora você está... Eu acredito que quando você tem muitos clientes, a tendência é que você acabe travando ou não tendo uma metodologia de entrega e tudo vira urgência. Às vezes você está precisando entregar um post da hamburgueria, mas já tem a pessoa da farmácia te cobrando também um outro post, porque ela pagou um pacote para você. Então chega um determinado momento que a gente fala de liberdade de tempo e geográfico, nós estamos falando de escravização do tempo. Você, por trabalhar em casa, acaba trabalhando muito mais, deixando de lado muitas vezes a sua qualidade de vida e no final do mês continua contando moeda, porque você precisa de muita venda para poder ter um valor que faça sentido muitas vezes para o seu custo de vida. E muitas vezes você precisa de outro emprego complementar. Eu até brinco muitas vezes que você pode virar o novo Uber, cada vez precisando comprar mais, cobrar mais barato para ter mais clientes. E a gente sabe que com a evolução da inteligência digital, como eu já disse ali atrás, há uma grande chance das pessoas preferirem
ir para a inteligência digital, até porque você, construindo uma estratégia, você inclusive pode lançar mão de utilizar essa inteligência artificial a seu favor. Se você é a mente, a execução pode ser feita muitas vezes por uma inteligência artificial que não pensa como você. Então, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo estrategista que vão facilitar em muito a vida dele, fazendo com que ele trabalhe com menos clientes e que ele consiga agregar valor, não precisando ficar tanto focado na execução. A inteligência artificial vai acabar testando isso para ele. E o que gera resultado são ideias, processos e não só a execução em si. Hoje existem agências que cobram 2, 3, eu conheço profissionais de grandes centros que chegam a pagar 10 mil reais por mês por fazer um site, construir uma marca, uma logomarca, fazer a manutenção desse site, muitas vezes apenas entrega de posts e designs sem um objetivo específico, né? Em alguns casos, as pessoas, por não medirem dentro do seu consultório o que realmente vem de marketing, o que realmente vem de indicação de clientes, acabam confundindo isso e aí acabam investindo cada vez mais no marketing para tentar alcance. E hoje as pessoas foram invadidas pela indústria da curtida. Os influencers do marketing digital dizem que você tem que postar 2 reels por dia, 10 posts por dia, e não necessariamente é isso que traz resultado. É só uma maneira de você descobrir isso, é abrir os seus insights e medir no seu consultório, que a maioria das pessoas não faz isso, o quanto dessas pessoas estão vindo por redes sociais e não por indicação. Hoje 80% nem tem noção, para você ter uma ideia do que é tráfego pago. Estão muito focadas aí em SEO no máximo do Google e ficar buscando palavras-chave específicas e nem tem um Google Meu Negócio, por exemplo. E isso poderia trazer muito mais resultado com um investimento talvez muito menor, digo, no Google, né? E muita gente investe muito em SEO, mas também sem objetivo. E esse dinheiro não retorna muitas vezes para o consultório e para a clínica. E o que significa profissional digital entender isso? Se ele constrói essas peças dentro de uma estratégia, ele consegue encaixar elas, você tem um resultado mensurável e aí você consegue otimizar isso especificamente. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente abre, gestores de tráfego vão abrir o Facebook Ads e vão ver só o custo por lead, né? E aí plataformas de tráfego dizem que o custo de lead tem que ser baixo, né? Agora imagine se você paga R$4 por um lead, R$5 e você tem uma consulta de R$300. Se a gente for fazer o ROAS ou o ROI disso, é imensurável, muito maior do que grandes players do mercado hoje pagam para ter essas pessoas entrando e se tornando seus alunos. Então, o custo por lead, no caso do profissional da saúde, a gente tem que levar em conta dentro de um conjunto todo, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque às vezes ter R$9 e você ter uma consulta que custa muito mais do que isso, este investimento vale muito a pena, desde que você tenha todo o passo a passo e esteja dentro aí do faturamento e, consequentemente, do lucro da clínica no final do mês. Quando a gente entende as peças, seja um design ou de um post bonito, seja do tráfego, o tráfego só funciona se você tiver um objetivo dentro de uma copy, de um post com um CTA adequado para levar essa pessoa para algum lugar. Especificamente aí, quando a gente vai falar de consultórios, é fazer com que uma pessoa que não te conheça entre em contato com o seu conteúdo, a partir de determinado momento passe a entrar em contato com o seu time de atendimento e aí fechar uma consulta. Quando você entende todo esse passo a passo, e o que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, entender o que o seu cliente especificamente faz. Muitas vezes, muita gente copia posts de outros players do mesmo nicho, exemplo, outras clínicas e consultórios de outras cidades, de outros locais, adapta e posta aquilo com um design diferente. Um design mais bonito, uma cor diferente, a sua logomarca, mas acaba sendo uma cópia. Teve curtida, normalmente a curtida da própria família, dos próprios primos,
do próprio gestor de tráfego, né, do próprio designer, e o que isso te entregou de resultado? Às vezes, nada, né? E se eu for fazer uma pergunta de cada 10 profissionais da saúde, 8 nem sabem o que é tráfego, 10 nem sabem como mensurar esse resultado. Praticamente 10 em 10 nem vão saber. Então, quando o estrategista entende que aquela habilidade associada a algumas outras, trazendo uma visão de negócio e não só do post em si, ou não só do tráfego em si, faz com que você vá cobrar aí 2 a 3 vezes mais. Lembrando que você deixa de ter 3 ou 4 profissionais para ter um estrategista. Então, você tem mais tempo para trabalhar, mais tempo para conhecer o seu cliente, você pode faturar aí 2.000 por mês por cada cliente aí, com total tranquilidade. Assim, deixar de ficar vendendo post. Por exemplo, seja para pizzaria, seja para oficina, seja para farmácia, você pode especificamente trabalhar com um nicho. Clientes muitas vezes da sua própria cidade, o seu médico, o seu dentista muitas vezes não tem um profissional que faça isso para ele. E talvez seja essa oportunidade que você ainda não está enxergando no mercado. E se você viu esse vídeo até aqui, esse é apenas um pouquinho do que a gente vai trazer ao longo das próximas semanas aí. Se você trabalha no digital e quer focar na área da saúde, eu acredito que a gente tenha muita coisa aí para trazer para vocês, para que você deixe de pensar em ferramenta e passe a ter uma visão mais ampla daquilo que fará com que você agregue valor cada vez mais para esses profissionais que só crescem e tem uma demanda bizarra que você ainda não está atento e presente para isso. Então siga a gente no canal, espero que você compartilhe esse conteúdo com outros profissionais do digital que talvez estejam passando as mesmas dificuldades que você atualmente, e vem com a gente que tem muito mais para acrescentar aí. Até mais.